Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 15 de junho e nós voltamos então à nossa meditação sobre as fontes da água da vida. E eu gostaria de ler de novo em Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Toda lágrima será enxugada. E Deus nos guia às fontes das águas da vida. Este texto é uma citação de Isaías capítulo 49, verso 10. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes da água. Nós vimos então que este texto de Apocalipse não só está falando do último dia, do momento em que estaremos com o Senhor para sempre, mas essa promessa de Isaías é uma promessa para todos nós hoje. Por que nós sabemos disso? Porque Jesus, no capítulo 7 de João, disse que aqueles que crescem nele teriam uma fonte de águas vivas jorrando do seu interior. João vai nos explicar dizendo que Jesus estava falando do Espírito Santo que seria enviado e que foi enviado em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Todo filho de Deus, todo discípulo de Cristo é cheio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9 diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. E neste mesmo texto de Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós somos filhos de Deus porque o Espírito Santo nos guia. Você se tornou uma fonte de água da vida. Aliás, numa outra meditação, nós vamos ver que muita gente se torna uma fonte amarga, nos diz Tiago. Aqui, nós somos uma fonte de água da vida. Porque nós bebemos da fonte da água da vida, que é Cristo Jesus. No livro de Cantares de Salomão, nós temos um texto muito interessante que vai falar da esposa, da noiva, como esta fonte. E é interessante perceber esse texto, claro, a primeira visão do texto é a visão de Salomão com a sua esposa amada. Mas como no contexto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, o povo de Deus é chamado esposa do Senhor. No livro de Apocalipse, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. E no Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, é considerado como esposa do Senhor. Você fez disparar o meu coração, diz o noivo em Cantares de Salomão, verso 9. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis do que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha noiva, leite e mel estão debaixo de sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada, uma fonte que pertence ao noivo somente. A igreja pertence ao Senhor, como o povo do Senhor no Antigo Testamento deveria pertencer ao Senhor somente, e não a nenhum outro Deus. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de hena e nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Você é uma fonte de águas vivas. Olha que interessante. O noivo dizendo para sua noiva, você é uma fonte de águas vivas. Jesus disse a mesma coisa em João capítulo 7. Rios de água viva vão fluir do vosso interior. E você sabe que todo rio vivo flui. Eu moro aqui às margens de um grande rio chamado Adour, em francês. Aturi, em basco. Tudo aqui tem dois nomes, em francês e em basco, ou em espanhol e em basco, do outro lado da fronteira. Você é uma fonte de água viva, noiva do Senhor. Qual é a resposta dessa noiva no mesmo capítulo 4 e no verso 16? Acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos.
pertence àquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, desculpa. Você não pertence a você. Que o vento do Espírito Santo sopre em seu jardim, para que os aromas, as fragrâncias se dispersem, para que o mundo possa ver, sentir o odor de Cristo. Olha que lindo! Paulo disse aos Coríntios: vocês são o bom perfume de Cristo Jesus. Seja fonte de água viva, seja perfume de Cristo. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe.